Nós temos um outro convidado aqui nesta manhã, treinador do Esporte Clube São Luís, o Alessandro Teles. Eu tenho uma opinião muito pessoal. Quando o São Luís anunciou o Alessandro, a gente já conhece boa parte da trajetória do Alessandro desde os tempos de São Paulo. E quando ele chegou aqui no São Luís também, há algum tempinho, não faz tanto tempo assim, né, Alessandro? Não faz tanto tempo assim como atleta, também teve uma passagem destacada aqui no São Luís. E também pelo trabalho recente que ele desempenha em conjunto com o professor Paulo Porto. Trabalho de auxiliar técnico, e o Alessandro, no meu entendimento pelo menos, ele sabe como poucos aliar esse senso empírico que ele já trazia da sua carreira de jogador de futebol com um conhecimento técnico que ele foi adquirindo posteriormente, inclusive na tua própria área de formação, né? Tudo isso eu sempre falo, são outras habilidades, são outras competências que sempre trazem algum tipo de acréscimo, né, Alessandro? Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, Leandro, bom dia, ouvinte da Rádio Progresso. Não, como eu vinha conversando com você ali, com seu pai, com seu irmão, né, eu tenho uma identificação com a cidade, uma identificação com o clube, gosto muito daqui, fui muito bem recebido em todas as vezes que vim aqui. 2 vezes jogou, né? Duas vezes como auxiliar técnico, 2011 e 2012, né, com o Paulo. A segunda vez algumas lesões te incomodaram, não foi? Bastante, bastante. Eu já estava, digamos assim, sendo teimoso já na profissão, né, que eu tive, infelizmente na minha carreira, eu tive problemas, nunca tive problemas musculares, fui passar a ter no final, mas tive lesões sérias, né, durante a carreira aí. Eu tive 2 cirurgias de LCA, tive uma fratura na perna, então isso atrapalhou um pouco a minha carreira, né? Mas isso não é uma lamentação, isso é um agradecimento a Deus por tudo que ele me colocou na minha carreira. Só agradeço a Ele, a tudo que Ele fez pela minha vida e pela minha saúde. Você se tornou gaúcho, mas você é paulista, né? Não, eu sou carioca. Carioca, né? Sou carioca, mas me tornei um gaúcho, moro em Porto Alegre, sou adepto às tradições, gosto, sempre falei isso, que sou carioca, vivi em São Paulo 12 anos, 13 anos, mas gosto da cultura gaúcha. Gosto dessa coisa do gaúcho, quando eles falam bairrismo. Eu não acho bairrismo. O gaúcho, quem defendeu as terras, quem brigou pelas terras, brigou pelo seu país. Então eu acho isso fantástico, essa coisa do CTG, do chimarrão, né? De aqui nós temos os três, né? Uhum. Primavera, verão e outono, e inverno, né? O inverno tudo bem definido. O inverno aqui é bem forte, mas gosto muito daqui, e para você ver, sou casado aqui, mas não saio daqui não. E salvemos o São Luís, temos uma luzinha no fim do turno, mas vamos aproveitá-la? Olha, nós temos chance, né? Hoje nós temos aí, na quinta-feira temos aí o julgamento do esportivo. Pela repercussão vai ser eliminado o esportivo, nem vai ser punido com 3 pontos, eu acho. É impressionante, não é aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo. Mas, seu pai, eu acho que teria que ter uma punição exemplar mesmo, né? Nós estamos em 2014, né? Isso não cabe mais, né? O ato de racismo ou discriminação por qualquer outra coisa. E todo mundo se uniu, né? E me parece que não foi praticado, o que ficou muito flagrante, Alessandro, que não foi praticado. Aqui nós não estamos aqui para condenar A ou B, mas que ele não foi praticado por um torcedor, um grupo de torcedores qualquer. Não, era 8, 10, né? Chegou então, a ter 15 junto num bolo lá. Então, não era uma torcida organizada, não era um grupo completamente isolado lá do esportivo. Pessoas bem identificadas com o clube. Só que o esportivo marchando, nós temos que fazer a nossa parte de qualquer maneira, né? Precisamos. Com certeza, pai. Mas eu acho que a equipe veio numa crescente. Tanto dentro de campo, como no vestiário. Psicologicamente eu já vejo os atletas melhores, né? Eles estão mais confiantes, e isso eu já comentei isso com o Alex várias vezes. Isso para mim era o fator primordial dessa equipe. No jogo com o Grêmio a gente viu uma diferença fenomenal. O que o Matana fez os outros correr, porque ele fez um rebuliço total, né? Isso impressionou, né? Uma coisa que até eu comentei, o Adãozinho vinha jogando mal
pra caramba. E ele parece que como aquela gurizada mora junto com ele, me parece, né? Ele jogou uma barbaridade nas 2 últimas partidas. Né? Eu achei também, achei que teve uma evolução de vários atletas. Jogando com alegria, aquilo que você fala, né? O futebol, né, o atleta de futebol, ele desempenha a sua profissão, mas acima de tudo ele faz o que gosta, né? Quando assim, a gente se faz o que gosta, a gente tem que fazer com alegria, com responsabilidade, mas com muita alegria, com vontade de estar ali. Eu acho que esse grupo está resgatando isso aí. Alessandro, pela reação, por esse novo impulso que o São Luís teve, você pensa que é o momento do São Luís dar o passo seguinte? Nós encampamos aqui uma ideia, o Paiva, nós somos defensores, sim, do segundo semestre, de formular, daqui a pouco, formatar uma equipe mais jovem, né? Nós já tivemos agora a resposta, já houve essa resposta positiva de parte desses jovens que estavam integrados ao elenco. O que você pensa sobre isso, Alessandro? Olha, eu sou favorável, tá? Mas, veja bem, eu sou favorável desde o ponto que você monte uma equipe, que essa equipe te traga uma base para o próximo ano, certo? Que você aproveite jogadores para o próximo ano, porque senão nada vai valer, porque você vai ter a mesma margem de erro como é contratar um time inteiro. Se você traz aí uma copinha com jogadores mais jovens, ou se você conseguir mesclar com jogadores mais experientes e você tirar 6 ou 7 jogadores disso aí, eu acho totalmente válido. Não, totalmente válido. Mas nessa altura dos acontecimentos você já tem 5 ali, né? Que 4 já estão, né? Não, os meninos me deram uma boa resposta. Os demais jogadores que ainda não tiveram oportunidade, aliás, tem até mais, porque o Adãozinho é do São Luís também, né? Também tem contrato com o São Luís. Alessandro, o caso, por exemplo, do Catatal e desses demais meninos que ainda não... Tem o Pablo também. E o Pablo também. Como é que eles estão se portando nos treinamentos? Porque é bom o próprio torcedor tomar conhecimento. Como é que a dedicação deles, como é que tem sido? Leandro, assim, eu trabalhei muito pouco, né? Eu fiz 2 treinos táticos aqui com uma parte de pessoal que vinha jogando, né? Não tinha nem formado 48 horas e a gente sabe que fisiologicamente isso você não pode forçar, até porque você vai vai aumentar o cansaço desses jogadores na partida. Mas infelizmente eu não tive tempo, eu tive que fazer isso. O Alex estava presente, eu treinei até com 2 ou 3 formações, né? E optei por jogar hoje no losango, porque o losango é a maneira mais fácil de marcar qualquer outro sistema e é a maneira mais fácil de se entender como se quer jogar. Então eu optei por isso. Vou manter até porque seria uma irresponsabilidade minha trocar sem treinar, né? Eu acho que a equipe se adaptou melhor. Agora, sobre os meninos, eu levei o Catatal no banco, eu vi alguns treinos dele, né? A dedicação deles, um treino físico ou em qualquer outro treino, é da melhor maneira. Gostei muito do que eu vi no Catatal. O Catatal, ele é um zagueiro, assim, hoje pro Adão moderno, ele é um jogador baixo, é um defensor baixo, mas ele compensa com a sua recuperação. Ele é o mais veloz de todos. O Costa não é tão alto e é um zagueiro espetacular, né? Então o Catatal compensa isso com a sua velocidade, com a sua recuperação, né? Comentei até em off isso ali na sala. Não tenho medo nenhum de colocar. Se tiver que colocá-lo a jogar, vai jogar, não tenho medo nenhum. Acho que ele está preparado. O goleirinho também estaria? Estaria. Olha, Sandro, você dizia ontem que pensava em poupar alguns jogadores para esse jogo contra a equipe do Nacional. Você tem essa ideia mesmo, uma vez que o São Luís vai jogar o seu 4º jogo em apenas 8 dias? Teria. Só que amanhã tem que ganhar do contrato fora. Pois é, eu teria. Teria que poupar alguns jogadores aí. Nós jogamos a cada 48 horas, né? Mas o que me deixou mais contente, quando eu falei isso com os atletas, eles querem jogar. Eles chegaram todos e falaram: não, eu quero jogar, eu estou bem, eu estou inteiro. Então eu vou tentar colocar ou repetir o time ou colocar 90% ou a 95% O fato é que o Thiago e o Matheus jogam, porque eles estão suspensos contra o Cruzeiro, né? Jogam. O Matheus teve, né, comigo quando eu cheguei aqui.
todo mundo falava que o Matheus não estava numa boa jornada, mas comigo é o Matheus que eu conheço, do Caxias. Melhorou nos últimos 3 jogos. No Caxias, melhorou. De fato estava ruim, mas melhorou. Contra o Grêmio foi muito bem e agora de novo. Né? Contra o Pelotas fez uma partida excelente, tanto no meio como do lado. Né? Me ajudou porque o Adão estava um pouco cansado, e aí o Barbieri fez aquela troca ali, ele botou o Libano, que eu já conheço, que é um jogador que é da base do Inter, faz aquele corredor do lado direito, e o Michel, que vem voltando de cirurgia, que é um lateral que também nós conhecemos, foi campeão no Caxias, e eu sei que é muito agudo, e eu sabia que o Adão não ia aguentar, até porque estava cansado. E aí eu coloquei o Ben-Hur na função do Matheus e passei o Matheus para o lado, para trancar aquele lado ali. E a gente conseguiu. Aí, em seguida, eu vi o Rafael Santiago, eu já chamei o Marcel, porque ele ia botar 2 homens de área lá para cabecear, e eu tinha que aumentar a minha estatura e sempre ter um zagueiro sobrando. Né? Um outro jogador que a gente comenta aqui, o próprio Elias, Alessandro. Você entende que esse jogador precisa crescer ainda um pouco mais taticamente, no sentido de recomposição, de marcação, de se adequar a esse perfil? Boa, Leandro, boa pergunta. Eu fui indagado no jogo contra o Grêmio, por que eu tirei o Elias no intervalo? Eu fiquei bravo com você por isso. Eu acho que muitas pessoas ficaram bravas comigo, mas olha só, o Elias, naquele jogo, do meio para frente, perfeito. Eu conversei com ele. Do meio para trás, na marcação, o Elias é um menino, tá, que a base dele não foi muito bem formada ainda, mas é um menino inteligente, tá? Não acham que ele não é inteligente não, porque ele não começou em categoria de base desde pequenininho, ele entrou ano passado no Pois é, nós subimos ele, né? Eu e o Paulo. E ele é um menino inteligente, até porque nós estamos treinando por data show, nós estamos fazendo treinamentos por data show, e ele está pegando. E aí o que acontecia? Como o Grêmio jogava no 4-2-3-1 com 3 atacantes, né, e o Max Rodrigues flutuando, e esses 3 atacantes, eles não têm posições, eles trocavam, o Elias, ele se perdeu numa coisa. Na função do losango, o homem que está do lado, ele tem que fechar a passagem nesse lateral. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que ela tem que ter uma sincronia. Ele não pode sair antes, no caso que é o Fabinho que atrás dele, encostar na marcação dele, aí sim ele sai para pegar o outro homem. E o que estava acontecendo? Ele, como estava um pouquinho ansioso, né, num jogo contra o Grêmio, ele é um menino mais novo, quando o lateral pegava a bola, ele já saía. A primeira bola ele perdeu, né? Eu brinquei com ele, eu falei, tu queria testar o atacante, fazer um lançamento para ele, para ver se ele estava esperto. Mas ele é um jogador que tem uma personalidade muito grande. Então, nisso, quando ele saía no lateral, ficava um buraco entre ele e o Fabinho. E aí, ali a gente estava sendo envolvido pelo Grêmio. No começo e no final do primeiro tempo. Isso. Né? Então, eu optei para colocar o Paraná, que já é um jogador mais experiente e que jogou com a gente no Pelotas, no Caxias, naquela função também. Isso também não é um indicativo, Alessandro, daqui a pouco, que o próprio Elias, a posição dele não seria uma espécie de terceiro, até mesmo mais adiantado, terceiro homem de meio? Eu acho o Elias um jogador moderno, tá? Eu vou te dizer aqui que eu acho o Elias um jogador moderno. Não que eu estou, olhem, vejam bem, o Elias precisa ser preparado. E ele se ajudar também, né? Isso, ele tem que se ajudar, isso eu sempre estou dizendo. Preparado. Eu converso com ele, mas digo aqui, mando um recadinho sempre. Ele tem que ficar preparado, ele tem que ser bem treinado, né, bem orientado, mas o Elias, ao meu ver, ele pode jogar na função dessa segunda, essa terceira, o Elias pode jogar no corredor pelo lado direito, tá? E o Elias pode jogar de ala. Ala direita? Ala direita. Ala direita. Então, hoje eu digo assim, qual treinador não queria ter um jogador que possa fazer todas essas funções? Eu acho ele um jogador moderno, na minha humilde opinião. E o Gabriel Matana é um centroavante moderno que ele incomodou aqueles caras do Grêmio, foi brincadeira. Não fez gol, que ele me prometeu, mas ele acabou desmoronando a defesa do Grêmio. Promessa de gol pro pai. Sim, ele me prometeu e não fez. Não só um jogador moderno, mas um jogador totalmente prestativo.
Se doa para a equipe Garoto do começo, educado, né? do começo ao fim, ele se doa para a equipe. Porque hoje, seu pai, vejam bem, o futebol hoje, a primeira linha de marcação é o ataque. Se você não marcar com ataque, você vai sobrecarregar o meio e o meio vai sobrecarregar a defesa. Nós vemos aí Jorge Henrique, vários atacantes aí que tem que recompor mesmo. O time tem que ser compacto. Bom, Alessandro, quando eu conversei com você a primeira vez ali no hotel, você me dizia que não tinha desfeito a sua parceria com o Paulo Porto. Na última semana, no sábado, o Júnior Barbosa deu uma declaração e o Alê, depois do jogo lá contra o Pelotas, também deu uma declaração dizendo que se porventura o São Luís cair para a divisão de acesso, eles retornariam a defender as cores do clube, uma vez que, independente de salários ou não, e se a direção quisesse. Você, se a direção do São Luís fizesse essa proposta para você se desfazer da parceria com o Paulo Porto para retornar para a divisão de acesso, você aceitaria? Olha, isso é uma pergunta até para mim muito delicada, porque assim, eu tenho uma convivência com o Paulo, eu tenho uma admiração, nós temos uma parceria muito grande durante 5 anos aí, né? Até mesmo para vir para cá, quando eu falei com o Sandro me ligou, eu falei: Sandro, me dá 10 minutos que eu preciso conversar com o Paulo. Eu sei que essa hora vai chegar, mas isso, hoje eu não poderia te responder assim, eu venho, né? Mas eu teria uma conversa franca com ele. Ele que ele colocou nessa caminhada, então? Sim, com a minha família, conversaríamos sobre um projeto, né? O São Luís tem que ter um projeto, o São Luís tem que fazer um planejamento, né? Futebol o ano inteiro. Isso, futebol o ano inteiro, Ao menos uns 8 meses ou 9. um pensamento de, se caso dessa, que eu estou confiante, não digo nem 90%, eu tenho certeza que se realmente acontecer isso com o Esportivo, nós vamos nos manter na primeira divisão, mas mesmo na primeira ou na divisão de acesso, teria que ter um planejamento, teria que ser conversado, teria que buscar alternativas, fazer um leque de atletas, tudo isso, um mapeamento, tudo. Né? Nós teríamos que ter realmente uma conversa e colocar tudo o que se pode se fazer para ter um êxito no próximo ano. O Nacional de Manaus, é isso que importa agora, porque amanhã é o primeiro passo, não pode perder por diferença de 2. Então, como é que encaramos essa? O que você sabe desse time? Que é um clube tradicional no futebol brasileiro, que até muita gente nem imaginava, né? O Nacional, eu vi o último jogo dele contra o Remo, eu tenho esse jogo, é um time forte fisicamente. 2 não jogam, né? Não joga o Chapinha e o Fabinho. E o Fabinho, o meia e o lateral esquerdo. O Fabinho, e por sinal, eram os únicos jogadores que eu conhecia mesmo, né? O Chapinha do Icasa, né? O Fabinho jogou brasileiro pelo Icasa. E o Fabinho jogou no Noroeste, jogou no ABC, jogou no Remo. São jogadores que eu já acompanhava, já conhecia. Ele tem um centroavante muito alto, muito forte, Fabiano. É um centroavante de área, bem forte. Tem uma zaga alta. Um meio campo com o Romarinho e o outro me fugiu o nome agora. Eu tenho o nome dos galos aqui: Negrete, Éder e Fabiano. Formam um trio. Isso. Um quarteto, aliás. Isso. O Fabinho seria os 5 aqui. Não, o Fabinho é o lateral, o Romarinho o Romarinho é o volante. No lugar do Fabinho joga um tal de Nando, e Bruno Potiguar faz a estreia no lugar do Chapinha, isso. Pois o Bruno Potiguar é muito bom jogador. Você conhece? Conheço ele estava no Potiguar. É um centroavante ele? Não, ele é um meio atacante, de boa mobilidade, né, de boa intensidade, e nós vamos ter muita dificuldade. É um bom time, mas o nosso time vem numa crescente, é um foco diferente, é um campeonato diferente, né? Então todos querem jogar. Que se abre para a gurizada aí. Com certeza.
Com certeza. Aham. O Rafael Morisco é reserva lá, é sinal que a zaga não é das piores, né? Não, a zaga é uma boa zaga. Uma boa zaga. Porque o Rafael Morisco é reserva. Não, eles têm um bom time, né? Financeiramente é um time de uma folha alta, né? Altíssima até, né? Ele até nem é um time, é um clube, né? É um clube. É um clube tradicional. É um clube. Um dia desses saiu uma reportagem na televisão sobre a arena de lá e só se falava no Nacional. Mas vão cair no alçapão do 19 de outubro, Não. né? E aí muda, né? É um jogo diferente, é um muda, gramado diferente, né? Não acha que eles não vão ter dificuldade, não. Isso pode ser o reacender do São Luís para esquecer todos esses fracassos que ocorreram? É um pensamento nosso. Nós queremos isso, né? Você vê, seu Paiva, que como muda uma coisa, né? Nós tivemos um jogo ruim contra o Passo Fundo, fizemos um bom jogo contra o Grêmio, em Pelotas ganhamos o próximo jogo, essa partida, já dá um up, né? O pessoal já fica mais animado, o clima fica mais leve, a confiança aumenta, e o futebol sem confiança é difícil. Exatamente. Ok. Sucesso, então. Alessandro, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade em comparecer aqui à emissora, ao quadro de debates Pinga Fogo, e sucesso agora nessa semana decisiva para o nosso São Luís. Amém. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer trocar essas informações, e estou sempre à disposição.